A segunda parte do Livro dos Espíritos, ele fala sobre o mundo dos espíritos, né? Isso é uma coisa importante porque o Kardec inicia exatamente com essa parte, digamos, das causas primárias, mas depois ele entra já no mundo espiritual. E aí o Kardec faz perguntas e aborda sobre a origem e natureza dos espíritos, fala sobre a escala espírita, que é um tema absolutamente importante e atual para nós, onde nós vemos que os espíritos de terceira ordem são os imperfeitos, os espíritos de segunda ordem são os bons espíritos e os de primeira ordem são os espíritos puros. Claro que nós não estamos na primeira ordem, e estamos muito mais ligados ao de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Mas vocês acham que nós já temos algumas características desses de segunda ordem, ou seja, dos bons espíritos? Será que alguma coisa nós já temos em que predomina em nós esses bons sentimentos? Ainda nessa segunda parte, o Kardec pergunta a respeito dos objetivos e da justiça da reencarnação. A reencarnação, que é, como sabemos, um dos pilares da doutrina, em que coloca a reencarnação como sendo exatamente o momento da justiça de Deus para com todos nós. Se nós não tivéssemos a oportunidade de reencarnarmos, se tivéssemos apenas uma única existência, como é que nós poderíamos recuperar os erros cometidos? Como é que nós poderíamos buscar um reinício ou um refazimento da nossa existência? Como é que nós poderíamos nos reconciliarmos com os nossos irmãos? Então, tudo isso tem a ver com essa justiça da reencarnação que a doutrina também explica e esclarece para todos nós, sobretudo dando um sentimento de justiça e de esperança, antes de mais nada. Ainda nesse segundo livro, o Kardec fala e pergunta sobre como se dá a separação da alma e do corpo. A alma, como entendemos, o espírito encarnado. E esse desenlace, o Livro dos Espíritos esclarece, que se dará de acordo com a nossa vida terrena. Se nós formos mais ou menos apegados, mais ou menos materializados, mais ou menos espiritualizados, isso será exatamente a ligação ou a forma como nós teremos e como se dará esse desenlace e essa separação do nosso espírito desse mundo terreno, que poderá ser tranquilo ou poderá ser perturbador. Que tem a ver com, claro, com a forma como nós seremos recebidos no plano espiritual. Ainda nessa segunda parte, Kardec fala sobre a vida espírita, sobre os mundos habitados, fala sobre os anjos guardiães e os guias protetores, fala sobre as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos e fala sobre aquilo que se chama de metades eternas ou almas gêmeas. Vocês acreditam que realmente que nós temos almas gêmeas aqui?